E agora eu faço... Vamos parar 5 minutinhos e vamos fazer uma reflexão. O que é paz para você? O tema abordado desse segundo bimestre para os nonos anos foi brincadeira de guerra. O livro retrata a guerra do Vietnã, que foi algo terrível, né? Que foi impactante, assim como qualquer guerra, né? Não há vencedores, só há prejuízo e morte, só o caos. O autor, Marcelo Trung, ele consegue trazer essa história, o conhecimento, através da produção textual gênero HQ. E assim alivia o contexto histórico. Não é tão impactante como se eles assistissem no jornal, né? Ou como se eles pegassem na internet. Né? As imagens são outras, porque já retrata um lado infantil do autor, por ele ter vivido, né, naquele momento. E aí, pegando essa ideia da brincadeira de guerra, do contexto histórico do livro, nós pegamos o gancho para desenvolver os jogos no estilo europeu. Que os jogos europeus, eles trazem estratégias. E aí nós colocamos a nossa perspectiva para o desenvolvimento dos nossos alunos, foi fazer o quê? A reflexão, o planejamento, né? O raciocínio lógico, trabalhar a oralidade, a escrita e, lógico, brincando. Quando a gente pegou o livro, foi dar aquela folheada para ver sobre o que se tratava, o título já é intrigante, Brincadeira de Guerra. A gente foi ver que era um livro mais fácil por ser um HQ. E todos os meus colegas ficaram muito animados para ler o livro. E quando a gente começou a leitura, a gente não dava muita bola, né? Vai ser um livro fácil, um HQ e tudo. E a gente lendo começou a ver que por mais da sutileza do livro, a sutileza que o autor trata, como se fosse uma brincadeira, tudo falando o personagem Marco, falando a inocência dele em algumas partes. A gente acompanha aquele personagem crescendo e tudo, a vida dele, tudo pela perspectiva dele. Algo que a gente trabalhou agora, nono ano, e tem gente que está na faculdade de publicidade, de arte, vai fazer isso. E é muito mágico o jeito que a gente está sendo cuidado pelo colégio. A atividade, ela trouxe um impacto muito grande porque ajuda muito para futuras provas, atividades na área de história, porque é um tema muito difícil de trabalhar. E eu acho que o livro e o tabuleiro, eles ajudaram a gente para futuras referências, por exemplo, uma futura prova no Enem, um vestibular ou até mesmo aqui na escola. Olha, foram 30 dias de trabalho. Muita decepção, porque voltavam, achavam que estava indo no caminho certo. E a gente nunca desanima o aluno. A gente sempre fala, olha, está no caminho certo, mas ainda falta isso aqui, você pode aprimorar ali. Você coloca um elemento, sempre dando uma dica. E através disso, eles iam buscando, né, aperfeiçoar. E aí ficou essa coisa maravilhosa, porque a satisfação de ver que eles aprenderam, que absorveram conhecimento, né, e que tudo isso foi sem sacrifício, né, e sem o mesmismo. Nós saímos do tradicional, né, entramos no mundo contemporâneo, que é diferente, o estudo, a maneira de estudar é diferente, e o aluno abordou isso com toda a facilidade do mundo, já agregando esse conhecimento para as próximas etapas.